Boa noite, pessoal. Obrigado, pastor. Tá ótimo. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou João Pedro Anzelotti Maia, tenho 23 anos, finalizando a minha graduação no seminário Martin Busser, em São José dos Campos. Atualmente também sou graduando em Filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou aqui com meu pai hoje que me acompanha. Tenho trabalhado com jovens na internet há mais ou menos 4 anos, com a produção de conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, ensinando um pouco de teologia reformada. Aquilo que eu fui aprendendo na minha caminhada fui passando adiante e pretendo continuar servindo a igreja dessa forma pelos próximos anos, se Deus assim quiser. Fui convidado hoje para falar com vocês sobre influência. E o texto que eu acho que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor, e é um texto já muito conhecido, talvez vocês já tenham ouvido diversas pregações sobre ele, é o texto de Mateus capítulo 5, dos versos 13 a 16. Eu vou iniciar com a leitura dele e depois a gente vai fazer uma oração. Queria só dar um adendo, se a minha voz estiver um pouco difícil de ouvir, eu peço perdão. Fiz uma cirurgia segunda-feira, por isso que a minha cara está um pouco bolachuda assim. Mas agora eu tomei um remédio lá, eu acho que eu estou conseguindo falar melhor. Então, Mateus capítulo 5, dos versos 13 a 16. A passagem do sal e da luz, muito conhecida. Jesus diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Senhor, eu peço iluminação do Senhor, em nome dos meus irmãos, para que juntos nós possamos entender essa passagem muito conhecida, mas de uma forma abençoadora para as nossas vidas. Porque é disso que nós precisamos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa passagem de hoje eu quero destacar o fato de nós termos, às vezes, negligência de uma coisa muito conhecida no nosso meio. O que eu vou falar hoje, na verdade, quase nada aqui, eu imagino, vai ser novidade para você que já está na igreja há algum tempo. Mas é negligenciado. É o tipo de coisa que a criança chega e fala para o papai e diz assim: eu sei, papai. Eu sei, mamãe. Ela sabe, mas não faz. Então, nós vamos falar de coisas que nós, como cristãos, sabemos, mas praticamos pouco. João 3,19 diz que o mundo ama mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Isso pode passar a impressão de que o nosso impacto no mundo é muito pequeno, porque o texto vai falar que nós somos sal da terra e luz do mundo também. Só que o tipo de impacto que nós vamos ter sobre as pessoas que não gostam da luz, qual que é? Se o mundo não gosta, se o mundo não ama Deus, se ele não ama a luz, qual é o impacto que um cristão pode ter para pessoas assim? Em tempos que a oposição cristã, por exemplo, ao movimento LGBT tem despertado uma repulsa tão grande ao cristianismo, perceba como hoje em dia, as pessoas, quando pensam em moralidade cristã,
elas têm uma repulsa grande na mídia, na internet, nas redes sociais. E em tempos em que isso é tão mal visto pelas pessoas de fora, parece que a nossa influência sobre o mundo, ela é insignificante. Parece que o mal prospera, e a igreja não tem tanta significância como deveria. Só que o texto de Jesus para nós, aqui em Mateus 5, é que ele vai falar de metáforas que falam da nossa influência, daquela influência que os cristãos devem e têm de ter. Então eu estou falando primeiro para um grupo de pessoas aqui na igreja que acha que às vezes o nosso impacto é muito pequeno. E na verdade nós até temos razão de pensar assim. É só olhar para o mau testemunho da nossa igreja. E quando eu falo nossa igreja, eu estou falando da igreja evangélica no Brasil. Nós somos praticamente 1/5 da população brasileira, e se você parar para pensar, para a quantidade de evangélicos que nós temos, a gente deveria ter um impacto fantástico, numericamente falando, no Brasil. Mas nós vemos que, costumeiramente, os evangélicos são taxados e rotulados de gente que dá mau testemunho. E aí, mais uma vez, nós somos desanimados a pensar que nós podemos ter algum impacto na nossa sociedade. Mas Jesus aqui está falando de coisas caseiras, coisas fáceis de entender, que qualquer criança nos dias dele podia compreender. Então, quando uma criança ouvia Jesus falando de sal e de luz, aquilo ficava muito claro para elas, porque elas sabiam para que o sal servia e para que a luz servia. Então, elas viam o pai e a mãe delas lidar com isso rotineiramente. Isso vai ajudar a gente a compreender como o nosso impacto vai ser tido também. E não só, obviamente, para gente que talvez aqui se sinta desanimada sobre a influência que a gente pode ter sobre as pessoas ao nosso redor, que Jesus fala que isso não só pode, mas como também tem que acontecer. Então, Jesus não está abrindo margem aqui para uma não possibilidade. Ele está dizendo que os cristãos influenciam. Então, ser sal da terra, ser luz do mundo, não é uma opção. Faz parte da sua identidade. E nós precisamos conversar sobre isso aqui mais seriamente. Não porque você não saiba tanto disso, como eu já falei, mas porque talvez isso não esteja acontecendo na frequência como a gente deveria estar fazendo, com a frequência que a gente espera. Uma coisa que nós nunca podemos esquecer quando a gente lê Mateus capítulo 5 é que sal da terra e luz do mundo vem depois de um negócio chamado boas-aventuranças. Isso significa que a pregação de Jesus com as boas-aventuranças estão conectadas com isso aqui. Às vezes a gente fala de sal da terra e luz do mundo e a gente fica ouvindo, tentando definir o que é ser sal, definir o que é ser luz, mas a gente não precisa disso, porque Jesus já explicou o que é isso. Ele disse que ser sal da terra e luz do mundo é você ser pobre de espírito, é você chorar pelos seus pecados, tanto os seus quanto dos outros, é mansamente se submeter a outras pessoas, é ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, é ser puro de coração, ser pacificador e até perseguido. Essas são as 8 bem-aventuranças que Jesus ensina. O texto das bem-aventuranças trata de caráter. Portanto, ser sal da terra e luz do mundo está conectado com o efeito daquele estilo de vida, com a obra que o Espírito Santo produz e que eu preciso agir conforme o que ele fez já em mim. Viver, portanto, aquelas características das bem-aventuranças tem que redundar num testemunho assim. É disso que Jesus está tratando. Então, as bem-aventuranças resumem o que significa ser como Cristo. O que significa ser luz do mundo, como Ele é luz do mundo. Ser sal da terra, como Ele também é. Eu gostaria de lembrá-los disso para que você e eu não fiquemos aqui filosofando. E você fale assim, mas quando é que eu vou entender o que é ser sal, o que é ser luz do mundo? Jesus já falou. Porte-se de acordo com aquelas características. Tenha as boas aventuranças. Tenha essas virtudes. Seja um pequeno Cristo.
seja alguém que é pobre de espírito, seja alguém que chora pelos seus pecados, que chora pelos pecados das pessoas que estão perdidas sem Jesus. Se submeta ao outro de forma mansa. Saiba se sujeitar antes do que ser dominador. Tenha fome, tenha sede de justiça. Isso é, busque ansiosamente a prática daquilo que é correto, daquilo que é misericordioso para com os outros. Se compadeça de quem está na miséria. Seja limpo de coração. Faça as coisas corretamente, externamente, mas também tenha motivações santas. Seja pacificador. Procura promover a paz onde quer que você esteja. Essas são as características que compõem o cristão que é sal da terra e que é luz do mundo. E quando Jesus conta essas duas metáforas, ele está fazendo um paralelo bem interessante, porque, na verdade, elas não são coisas muito diferentes. Ele usa uma estrutura muito semelhante para falar do paralelo entre elas. Por exemplo, ele fala assim: vocês são sal da terra e luz do mundo. Ele conecta as duas coisas. Mas o segundo paralelo, a ênfase de Jesus no vocês é muito forte. Quando Jesus fala lá no grego, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo, a ideia que ele está trazendo no original é mais ou menos a seguinte: ninguém mais, além de vocês, são sal da terra, e ninguém mais, além de vocês, são luz do mundo. Isso aponta para o fato de que nós somos distintos, separados das outras pessoas. É verdade, nós também somos distintos socialmente, juntamente. Ou seja, Jesus está apontando aqui para um elemento comunitário. Ele não fala que vocês são luzes, ou vocês são sales do mundo. Meio estranho, né? Mas seria assim no plural. Ele fala, vós sois sal, vós sois luz, no singular. Porque ele aponta para um elemento coletivo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Outro paralelo é que sempre ele fala de sal com relação a alguma coisa. Sal da terra, né? E luz do mundo. Ou seja, ele também fala do seu lugar no mundo. Ele fala da sua função, que não diz respeito apenas àquilo que você é, mas àquilo que você está fazendo. Ou seja, que a luz ela não está aqui só para ficar onde tem luz. A luz ela vem para iluminar como função dela onde não há luz. A luz vem para iluminar as trevas. Da mesma forma, o sal não tem que ficar só no saleiro, só no montinho de sal. O sal tem que estar salgando a terra. Essa é a função do sal. É por isso que ele fala sal da terra e luz do mundo. Ele está atribuindo as funções dessas características que são nossas. Onde que a gente aplica essas coisas que nós somos. Outro paralelo também é que Jesus vai falar que em ambos os casos tem uma condicional para exercer essa influência. Ele diz assim, se o sal perde o seu sabor e se a luz não ficar escondida, aí existe influência. Só que se o sal perde o sabor e a luz fica escondida, aí eles já não exercem a sua função. Então Jesus está fazendo paralelos aqui, quando ele fala de sal e luz, para explicar também para a gente que essas parábolas se complementam. E elas têm diferenças, né? Eu vou falar sobre elas, mas elas têm uma interligação importante. Então a gente vai falar primeiro do sal. Sal tem múltiplas funções e características. A gente poderia tentar comparar dizendo assim, não, eu acho que ser sal da terra é ser branco como sal. Ou sei lá, é ser saboroso, já que o sal coloca sabor na comida, coloca sabor nas coisas que a gente come. Ou sei lá, ter um efeito antisséptico, né? De limpar o mundo. E embora o sal tenha muitas dessas características, eu creio que
o destaque que Jesus dá aqui, a ideia de sal, era da ideia de o sal ser usado como um conservante para esses dias, lá dos 2000 anos que a gente não viveu, no lugar da geladeira, para conservar comida. Quando não tinha geladeira, e eu acho que deve ser meio difícil a gente imaginar uma vida sem geladeira, mas o que acontecia era que eles pegavam um pedaço de carne e esfregavam sal nela, para preservá-la de apodrecer. Porque carne que fica fora da geladeira, a gente sabe que apodrece, fica ruim. Então, quando não tinha geladeira, eles tinham que esfregar a carne no sal para que ela durasse mais tempo. Então, a ideia que Jesus parece trazer aqui é de que o sal é imprescindível na preservação da carne, que era o elemento mais tendente a ficar ruim na dieta judaica. Então, observa aqui que o sal tem uma função primeiramente negativa. Portanto, os cristãos têm uma função primeiramente negativa. E quando eu digo negativa, eu não estou dizendo uma função ruim. É negativa no sentido de que ele impede que algo aconteça. Ele evita e freia a deterioração. É isso. O mundo, a sociedade e o secularismo se vê em grande progresso. Basta você ficar 5 minutos, não precisa nem 5 minutos, nas redes sociais. Você consegue ver como o mundo tem crescido, como o secularismo no Brasil, que era uma coisa talvez impensável para alguns cristãos há alguns anos atrás, já se vê em um avanço muito constante. É só a gente, não precisa nem ir para as redes sociais, a gente pode conversar com as pessoas nos contextos universitários, por exemplo, ou mesmo nas grandes empresas. E a gente vai ver que as pessoas estão sempre falando de progresso, de desenvolvimento. Jesus fala que não. Eles não estão em processo de desenvolvimento. O mundo está em processo de deterioração, não de progresso. Então nós somos chamados a exercer uma função de retardar o apodrecimento do mundo com a moralidade cristã. Essa é a função do sal. A gente está aqui para retardar esse processo de crescimento do mal. Assim como o sal impede que a carne seja apodrecida, os cristãos estão no mundo para que o mal não se espalhe na velocidade em que ele poderia, se nós não estivéssemos aqui. O segundo aspecto do sal, e eu falei primeiro que ele tem uma função negativa, a segunda é que ele tem uma ação secreta. Ninguém vê o sal agir. Você coloca o sal na comida e ele some. Mas a gente sabe que ele fez a função dele. E quando o sal é esfregado na carne, ele some. Mas todo mundo sabe que ele estava lá preservando a carne. Então, nós sabemos da sua influência, mas ela não é visível. É meio que escondido. É um efeito que acontece, mas é imperceptível, visivelmente. A luz, por outro lado, tem outras características que eu acho que elas complementam bem a metáfora do sal. Cristo é a luz do mundo. Nós somos luz derivada, por assim dizer. Lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala que nós somos como luzeiros neste mundo. Em Efésios 5, fala que nós somos luzes do Senhor. Nós nos iluminamos no Senhor quando nós estamos no Senhor. Então, um cristão é como se fosse a lua, né? Ele reflete a luz do sol. A luz dele não é própria, ela vem do sol. Mas quais são as ideias de luz, então? Eu vou mostrar como a luz faz contraste com o sal aqui. Então, se por um lado tem um paralelo das metáforas, também tem os contrastes que se complementam, como eu tenho falado. Eu falei que o sal age negativamente e a luz, de outra forma, ela age positivamente.
Isso é, ela faz alguma coisa acontecer. Por quê? Porque luz promove iluminação. Ela ilumina o ambiente. E nesse mundo tão arrogante, esse mundo tão caído, nesse mundo moderno que se considera tão iluminado, quem gosta de história um pouco vai lembrar, né, quando professores ensinam sobre o período do iluminismo, que é um período de grande soberba do ser humano, em que o ser humano se coloca como Deus, e em que ele se julga, né, agora sim, não, agora nós temos aquilo que é necessário para o mundo progredir. Essa é a ideia iluminista, né? Ele se julga iluminado. Mas Cristo fala assim, não, esses homens estão em trevas. A notícia que Cristo dá para o mundo é totalmente outra. Ele não diz assim, vocês estão iluminados, vocês são iluminados por si mesmos. A notícia que Cristo dá é uma má notícia. Esse mundo está em trevas. E essas trevas só podem ser dissipadas pela verdade de Deus. Então a luz frequentemente tem a ver com a verdade de Deus sendo comunicada no meio das trevas. Então veja que se o sal, por um lado, refreia algo ruim que aconteça, que se desenvolva, a luz faz algo acontecer, ela ilumina. O sal age secretamente. A luz não pode agir secretamente. A luz é totalmente visível. Ela é totalmente aberta na sua ação. Por isso que eu falei que essas metáforas se complementam. Se por um lado o sal segura o apodrecimento moral do mundo, a luz libera a clareza e a verdade de Deus para o mundo. E eu gostaria que a gente pensasse nessas coisas. Alguns exemplos não são difíceis da gente destacar. Você já ouviu deles antes? A gente sabe que do impacto que você pode ter freando a pecaminosidade no mundo, por exemplo, quando você, como um cristão, faz as pessoas à sua volta mudarem as suas conversas. Esse é um exemplo de como você pode agir como sal, deixando de falar certas coisas, freando a sua língua. Não porque você tem uma moralidade aguçada, e não porque as pessoas à sua volta têm uma moralidade aguçada, mas porque elas vão se incomodar com quem está próximo delas. Sabe, essas conversas sujas, de palavrões, de piadas indevidas, de conversas que não deveriam estar sendo conversadas. Essas coisas podem ser freadas na presença de quem age como sal. Ou se não, a gente pode pensar em trabalho aqui para as pessoas mais velhas. A gente pode, ao invés, promover negócios mais lícitos no ambiente de trabalho. Processos mais lícitos de negócios, mais honestos, mais justos. Por quê? Porque muitas vezes nos nossos trabalhos tem gente que não tolera agir de forma lícita. E a gente pode salgar o nosso trabalho, por assim dizer, na medida em que a gente promove aquilo que é honesto, aquilo que é agradável diante da palavra de Deus. Agora pensa, por exemplo, no contexto da família. Às vezes você tem parentes não cristãos, isso pode te ajudar. Lá em 1 Coríntios 7, a Bíblia fala que se há na família uma esposa cristã e um marido não cristão, ou seja, uma mulher que já era casada, mas se torna cristã, e o marido não é cristão, ainda não converteu, ou vice-versa, Paulo diz ali que a esposa cristã santifica o lar. E a ideia de santificar o lar não significa fazer o marido virar cristão para Paulo. Não é isso. Não tem a ver com isso, porque a continuidade da passagem vai mostrar que não é isso que ele está querendo dizer. Paulo parece estar falando ali de santificação num sentido de separar o ambiente, no sentido de santificar, no sentido de torná-lo distinto, tornar o ambiente outro ambiente. O que quer dizer que
a mulher cristã diante do marido não cristão faz com que a família fique melhor, embora nem todo mundo ande pelos mesmos princípios. Essa é a ideia de santificar o lar. Então, sal, luz, opera tanto nas nossas amizades, quanto no nosso trabalho, quanto na realidade da nossa família, dos nossos parentes. E João Batista, eu acredito que tenha sido um ótimo exemplo disso. Jesus fala que no momento em que as pessoas o conheceram, elas apreciaram a sua luz. João capítulo 5 fala disso. Mas a gente sabe também que ao mesmo tempo que muitas pessoas viram isso em João Batista, ele também incomodou muita gente. Tanto é que ele foi preso pelas autoridades e posteriormente foi até decapitado por Herodes. Nós temos que ter coragem em fazer as duas coisas que sal e luz representam. Em condenar o mal, por um lado, em refrear o mal e anunciar a verdade, por outro. Então o sal condena o mal, refreia o mal, e a luz anuncia a verdade do Evangelho. E ambas as coisas incomodam. É só você parar para pensar um pouquinho nas pessoas que estão machucadas, né? Você acha que alguém machucado vai querer um sal na ferida? Não, porque quem está acostumado a viver nas trevas não quer também luz no olho. Como no mito da caverna de Platão, né? Em que quando aqueles homens que estavam presos na caverna saem, eles se incomodam com a quantidade de claridade que o mundo traz. As pessoas que estão nas trevas, elas se incomodam com a luz. Mas Jesus está dizendo, vocês são isso aí mesmo. E vocês vão incomodar. É inevitável. Agora eu quero mostrar para vocês que a ênfase de Jesus está em destacar quão importante é isso. Como isso é fundamental. Como ser sal e luz é algo que nós precisamos exercer com afinco. Esse testemunho dos cristãos, essa influência que nós precisamos ter. Por quê? Porque ele fala o seguinte, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Quem conhece química melhor do que eu, sabe que cloreto de sódio é um componente, um composto bastante estável. Sal, que é sal puro, não deixa de salgar. Ele não perde a sua capacidade de salgar. Mas quando Jesus usa essa analogia, ele está num período em que não existia purificação de sal como nós temos hoje. Jesus não comprava sal no mercado, no pacotinho, como nós compramos hoje. O sal naquela época era misturado com outras coisas e quando ele não era devidamente filtrado, ele podia perder sua utilidade. Por quê? Porque a salinidade dele podia ser tirada de um monte de elementos que ela estava misturada e ficar só aquilo ali que não é sal. E é por isso que Jesus fala que ele pode ser jogado e pisado pelos homens. Então, naqueles dias, essa era uma analogia que fazia muito mais sentido do que pode fazer hoje. Porque como o sal era misturado com outras impurezas, pelo processo de contaminação, o sal acabava perdendo o seu sabor. É isso que Jesus está querendo dizer. Se os cristãos são chamados a serem o conservante moral em um mundo cujos padrões morais estão cada vez mais distantes da palavra, eles só podem fazer isso se retiverem as suas virtudes. Então eu quero que você entenda aqui a ênfase que Jesus está dando. Ele fala assim, olha, se o sal perder o seu sabor, qual é a utilidade dele? Se a luz não for colocada no seu devido lugar, que utilidade ela tem? Ele está mostrando a importância de alinhar o nosso caráter cristão com a nossa presença no mundo. Perceba o destaque de Jesus aqui em falar da importância da gente ser de fato sal e luz. Sal não pode ficar, como eu disse, só no saleiro e nem ser jogado fora. Onde que tem que estar o sal? Na comida. Ele foi feito para estar na comida. Assim como a luz não pode ficar escondida debaixo da cama. Onde é que a luz fica, gente? Em cima.
num lugar em que ilumina todo o ambiente. Então perceba como Jesus usa analogias que são fáceis de entender até para uma criança naquela época. No entanto, ele estava tratando de algo importante aqui, tanto para a criança quanto para o adulto. Porque ele sabia do nosso perigo de falharmos em nossa missão de influência. Ele sabe disso. Então perceba, sal da terra, luz do mundo, nós não fomos tirados para não exercermos contato com o mundo. Mas o que nos faz missionários é sermos diferentes dele. Veja, Jesus não está dizendo para que nós temos que salgar outra coisa que não seja a terra, e não está dizendo para a gente ser luz de outra coisa que não seja do mundo. A nossa função é no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos nele. Só que o que nos torna diferentes é exatamente o que nos faz missionários nessa terra. O que nos faz missionários é sermos diferentes do mundo. O sal salgando, ou seja, indo contra o sistema natural de apodrecimento desse mundo. E a luz indo contra o sistema natural de trevas. Então Jesus está destacando a importância de nós sermos diferentes do mundo, separados. E eu estou fazendo esse apelo aqui, entendendo que você e eu nem sempre nos apercebemos de quão parecidos nós somos com as pessoas que não amam a Cristo. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Nós devíamos produzir uma chamada contracultura para as pessoas se chocarem diante do jeito que nós fazemos as coisas. Para que isso gerasse um impacto de sal e luz. E eu quero já destacar que nem sempre esse impacto que a gente vai produzir é assim benéfico. Eu vou falar dele um pouco mais para o final da mensagem. Mas de que nós temos que nos destacar pela diferença. Jesus quer que essa diferença seja destacada. Você percebe isso? Ele quer que essa diferença que nós tenhamos com o mundo seja evidenciada. Quando ele fala da luz, ele fala assim: para que serve a luz coberta por uma vasilha? É claro que ela tem que ser colocada, uma das traduções fala, num lugar de destaque, em que ela ilumine o ambiente todo. Principalmente pensando nas casas das pessoas mais carentes dos dias de Jesus, que eram compostas, por exemplo, de um só cômodo. A luz era tão importante para essas pessoas que ela iluminava todo o ambiente, então precisava ser colocada em um lugar para iluminar todo mundo. E agora eu quero aproveitar para a gente falar sobre o aspecto coletivo que eu mencionei rapidamente para vocês no início do sermão. Jesus fala: vocês são luz e não luzes, vocês são sal e não sales, mostrando a ideia de que nós juntos somos sal, de que nós juntos somos luz. Eu estou dizendo isso não é porque não seja possível você exercer influência benéfica sobre as pessoas ao seu redor sozinho. Eu não estou dizendo que isso é impossível, isso é possível. É muito possível que você seja um bom exemplo de cristão sozinho. Só que Jesus está chamando as pessoas aqui a entenderem o impacto da coletividade. O impacto do coletivo e, inclusive, e eu quero muito que você preste atenção nisso, o impacto do coletivo em pequena medida. Eu preciso falar disso aqui para vocês. Porque às vezes você olha e fala o seguinte: cara, eu não estou na maior igreja da cidade. A nossa igreja ainda não é a que superou todos os membros da cidade. E às vezes, quando a gente olha para o tamanho da nossa igreja, talvez a gente pense num impacto pequeno sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente não deveria pensar assim. Porque a verdade é que a gente não precisa de muito sal para salgar a comida. A gente não precisa de muita luz para iluminar um quarto totalmente escuro. Eu quero que você perceba a força das analogias de Jesus, porque elas têm muito poder, mesmo quando elas estão em medida pequena. Você já percebeu que não existe no mercado saco de 10 quilos de sal? Imagina quanto tempo demoraria para a gente usar 10 quilos de sal na nossa casa, né?
A gente sabe que o sal geralmente se vende em sacos ali de 1 quilo, né? E que ainda leva um tempo para a gente gastar essa quantidade toda. A gente fala nas receitas de pitada de sal, e nada disso é à toa. Da mesma forma, para as pessoas aqui que são mais velhas, né, talvez os mais novos não vão entender isso, mas eu passei por essa fase. A gente sempre fala que é bom ter vela em casa, não é verdade? Por quê? Porque a gente sabe quão maravilhoso é ter uma vela em casa quando acaba a luz. O impacto que uma vela, às vezes 5 velas que a gente acende ali, 3 velas tem. Ainda que as luzes elétricas dificilmente hoje se apaguem, né? Mas a gente sabe o impacto que um grupo pequeno tem em um lugar que é cheio de trevas. Ou num processo que está passando por um processo de apodrecimento. Então eu gostaria de fazer você pensar sobre o impacto que nós podemos ter como igreja, se nós zelarmos pela moralidade, pela doutrina da Escritura. Eu quero terminar falando com você desse impacto, porque Jesus falou que os ímpios verão as suas obras e glorificarão o Pai de vocês que está nos céus. Eles verão as suas obras, suas boas obras, e vão glorificar, não vocês, mas o Pai. Quando eu começo a pensar nas características das bem-aventuranças, eu fico surpreso de pensar que Deus vai fazer grandes coisas através de gente que é pobre de espírito, de gente que chora, de gente que é mansa. Você não consegue perceber quão surpreendente é isso? Jesus chocou as pessoas ao falar das virtudes dos cristãos. Mas ele disse que ele vai produzir impacto grande com esse tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças. Boas obras são sinônimo de justiça, de prática de caráter cristão. Elas podem e provocam reações negativas. Quando Jesus fala que glorifiquem ao Pai, lembra que Jesus já disse que nós seremos perseguidos por causa da justiça. Mas olha só que interessante o que Jesus está ensinando para a gente. Que mesmo que o cristão seja perseguido pelo seu caráter, ele é chamado a servir esse mundo perseguidor. Porque não importa a reação das pessoas, ele é sempre perfume de Cristo. Ou seja, para alguns é sinônimo de vida, para outros é como cheiro de morte. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 2, onde Paulo fala que nós somos perfume de Cristo. A gente cumpre a nossa função. Mas esse perfume que acaba sendo exalado quando nós cumprimos a nossa função, para algumas pessoas vai ter cheiro de vida. Algumas pessoas vão olhar e vão glorificar o Pai e vão se achegar a Cristo. Outros já vão sentir cheiro de morte. Vão fazer uma associação completamente distinta. É por isso que é possível as pessoas olharem para as nossas obras e primeiro nos repudiar totalmente, a ponto de até nos perseguir. Professores, amigos, pessoas na internet, familiares. Mas é também possível das pessoas serem impactadas pelas nossas boas obras e louvarem ao Pai que está nos céus. E eu acho que glorificar o Pai que está nos céus implica numa mudança de vida. Eu não estou dizendo que o ímpio não pode louvar a Deus quando o vê em suas obras. Tem exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, Nabucodonosor foi um rei que viu o testemunho de Daniel e dos seus amigos e falou bem de Deus. Ele falou bem do Deus verdadeiro. Mas eu não acredito que isso seja o mais comum. Eu creio que as pessoas de fato glorificam o Pai que está nos céus quando elas são impactadas com as suas boas obras a ponto de serem transformadas no seu estilo de vida. Então, eu quero terminar aqui com vocês falando de como Deus nos convoca. E você não tem escolha. Deus nos convoca para sermos sal da terra e luz do mundo. Ele nos fez isso. Nós já somos sal da terra. Nós já somos luz do mundo. Ele já nos fez assim. Ele não está dizendo assim,
se você fizer bem, você vai ser sal. Não. Você é sal. Quando você está na sua escola, na universidade, no seu trabalho, você já é sal. A questão é se você está exercendo a sua função como sal. Você já é luz. Quando você está no meio dos seus parentes não cristãos, quando você está no meio dos seus amigos, daquela roda de pessoas não crentes, você já é luz. A questão é, você já está colocado no lugar certo? Você está iluminando ou você está escondido? Você perdeu o seu sabor ou você continua salgando? Então, já que essa é a nossa função, eu gostaria que a gente entendesse, por exemplo, a nossa evangelização das pessoas não como uma coisa ocasional. Preste atenção como às vezes você fala assim para você mesmo. Nossa, eu estava querendo há tanto tempo falar de Jesus para alguém e essa semana eu consegui. Parece que a gente faz e é um negócio assim, né? Ufa! Porque você cumpriu essa função ao menos um pouquinho essa semana. Quando na verdade Jesus não fala assim. Pratiquem sal da terra ou luz do mundo. Percebe? Ele disse, você é. Nós temos que entender que o nosso testemunho deve ser uma coisa contínua, constante. Não é difícil e árdua, mas natural. Por quê? Porque evangelização não tem muito a ver com aprender. Evangelização tem mais a ver com ser. Eu estou dizendo isso porque a gente vive uma cultura evangélica que a gente ama ser treinado para algumas coisas. Imagina você jovem saindo de casa, se você perguntasse para os seus pais e falasse assim, pai, mãe, eu gostaria que antes de sair de casa, vocês me dessem um curso de como viver lá fora. Você acha que isso resolveria as coisas? Não. Porque seu pai e sua mãe, em tese, te prepararam para viver a vida lá fora, a vida fora de casa, sua vida inteira. Não é uma lição de um curso de 1 hora, 2 horas, de um final de semana, que vai fazer com que os seus pais preparem você para viver a vida. Mas sabe o que a gente acha? Que a gente vai aprender a evangelizar como? Eu fiz um curso de evangelismo no sábado. JP foi ótimo. Aprendi pra caramba. Mas não é assim que deveria ser. Evangelização não tem muito a ver com aprender, com fazer curso. Tem a ver com ser pobre de espírito. Com chorar pelos pecados. Com ser manso e humilde de coração. Com ter fome e sede de justiça. Com ser misericordioso. E assim por diante. Eu digo para você que se essas características fazem parte da sua vida, é natural que você vai dar testemunho. Vai ser natural para você evangelizar. Tem que ser comum o testemunho do evangelho nas nossas vidas. Então, eu quero que você e eu não desprezemos a importância do caráter do nosso testemunho. Porque o evangelismo tem que ser nada mais, nada menos do que fruto do que nós já somos. Tem que ser comum o testemunho. Porque testemunho e influência não tem a ver só com palavras. Tem que ter palavras. Mas elas não devem ser acompanhadas, mas elas têm de ser acompanhadas por nossas boas obras. Pelo nosso conduzir. Não pode nem ser só o falar, mas também não pode nem ser só o viver. Você já viu aquelas pessoas que citam aquela frase famosa, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Como se pregar o evangelho fosse somente agir. Quando na verdade Jesus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo. O ouvir do evangelho. Então nós temos que falar. Nós somos convidados a pregar. Mas nosso falar
tem que ser acompanhado de um estilo de vida destacado. De um estilo de vida que seja distinto do mundo. Então, dessa forma, falar para você vai ser natural. Se você já tiver as características dessa bem-aventurança. Olha, eu sei que você já provavelmente sabia de tudo isso que eu falei. Ou de grande parte. Eu sei que você já sabia que você já sabia. Não, eu sabia que você já sabia, melhor dizendo. Mas alguma coisa parece que às vezes dá um curto-circuito para a gente não estar fazendo o que a gente sabe que deveria estar fazendo. E não faz. JP, eu já ouvi que é importante eu viver de maneira limpa. É importante eu agir com um caráter cristão. Não. Eu quero que você entenda que é importante viver de maneira limpa. Não, JP, mas eu já ouvi. Não, mas entenda. É como se Jesus estivesse fazendo isso aqui, que eu estou fazendo agora com vocês. Jesus está mostrando que o impacto que nós podemos ter sobre as pessoas, ele só vai existir diante de um caráter diferenciado. Fruto daquilo que Deus já fez em nós. O problema é que a gente às vezes age em desconformidade com o que Deus já fez em nós. Eu vou orar a Deus para que Ele nos dê em conjunto. E ainda que um pequeno conjunto, um conjunto de pessoas íntegras. Eu espero em Deus que Deus reúna aqui pessoas íntegras. Que a gente lide aqui dentro e lá fora com a prática do mal. Exercendo a nossa função de ser sal e de ser luz. Expressando a verdade de Deus. Mas fazendo de forma distinta do que as outras pessoas estão acostumadas. Não é só simplesmente sendo um bom funcionário, sendo um bom pai, sendo um bom isso, um bom aquilo, um bom aluno, como o mundo faz. De maneira radicalmente diferente. Jesus fala sobre uma justiça que tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Não é pouco. Exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então Jesus exige de nós um estilo de vida muito distinto. Vamos orar para que Deus dê a cada um de nós isso.